Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Filho do Deus vivo. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito o carinho. Eu estou sempre lendo aqui os comentários e respondendo, tá? Na medida do possível, eu sempre vou fazer, tá, irmãos? Muito obrigada, eu fico muito feliz quando vocês dizem que estão crescendo no conhecimento da palavra. Eu acho que meus áudios são simples, e no começo eu ficava até um pouco insegura com isso, porque eu sei que tem pregações outras pessoas que falam bonito, né? Mas eu acredito que é na simplicidade que Deus quer nos usar. E se é assim que eu fui chamada, amém. E que bom que tem feito um pouquinho de diferença na vida de vocês, viu? Eu fico muito feliz e glorifico a Deus e tudo seja para honra e glória do nome do Senhor. Mas o vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o Filho de Deus vivo. Não estou falando especificamente nesse momento de Jesus. Eu quero falar de você que me ouve. Você, irmão ou irmã, que está aqui nesse canal em busca de uma palavra que vai te ajudar a se posicionar, que vai te ajudar talvez a sair desse deserto, uma palavra de consolo. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas eu quero nesse momento te convidar para fazer uma reflexão e você se descobrir quem é você nesse momento diante do Senhor. Seria você o filho do Deus vivo? Ou seria aquela pessoa que apenas veio buscar um Deus que você ouviu que restaura casamento? E para isso, irmãos, eu quero ilustrar aqui brevemente duas histórias rápidas, que são duas experiências que Jesus teve na passagem dele aqui na Terra, para você poder entender e talvez mudar um pouquinho o seu posicionamento diante de Deus, né? Eu vou ler Mateus 16, algumas partes, e depois vou ler Mateus 20 também, algumas partes para você poder começar aí a se olhar, fazer uma breve reflexão. Como é que está sendo o seu posicionamento antes de Deus? Para melhorar mesmo, sabe, irmãos? Para você poder começar a caminhar um pouco mais na presença do Senhor, tá? Aqui em Mateus 16, eu vou ler alguns versículos do 13, eu vou ler o 13 e o 14, eu acho até o 16, que diz assim, ó, é a confissão de Pedro, tá? O título diz assim, ó, indo Jesus para o lado de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Jesus perguntou para os discípulos, né? E olha a resposta de Simão Pedro. Diz, e respondendo Simão Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é um posicionamento de Simão Pedro. Agora eu quero trazer aqui um outro posicionamento diante de Deus para a gente poder expandir um pouquinho esse áudio que diz assim, ó. Lá em Mateus 20, no 20, vou ler do 20 ao 23, é o pedido da mãe de Tiago e João, né? Tiago e João, os discípulos, né? Olha o pedido da mãe deles para Jesus. No 20 diz assim, ó. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Respondeu-lhe, respondeu-lhe. Aqui ela estava respondendo para Jesus. Podemos, para vocês terem noção quão insensata ela é. Ela respondeu para Jesus que sim, nós podemos beber o mesmo cálice. Aí o 23 diz assim: então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, irmãos, o que eu quero falar a partir dessa palavra? Se a gente continua lendo, para a mãe, né, de Tiago e João, vocês vão ver que os discípulos, eles se indignaram muito, eles ficaram nervosos, né, assim, como assim afronta o mestre?
né? Ou seja, isso que quer dizer, aquelas pessoas, essa mulher eloquente totalmente, não tem nem noção do que ela está pedindo. Isso mostra tamanha falta de intimidade com o Senhor. Vocês imaginam que o Senhor bebeu o cálice do pecado do mundo e você está aí chorando, sofrendo, numa depressão, talvez, nesse momento, porque você não está suportando beber o seu próprio cálice do seu cônjuge, que é a sua carne. E imagina beber o cálice do mundo. É por isso que nós precisamos aumentar a nossa intimidade. Para quê? Para que nós sejamos como Pedro. Pedro poderia ser. Pedro, ele era nervoso, ele não tinha domínio próprio, né? Ele amava Jesus como ninguém, mesmo não tendo nada disso. E Jesus teve misericórdia, porque Jesus estava vendo que o chamado inicial, quando o Senhor nos chama, é uma preparação que nós estamos passando, né? Pede mesmo, Senhor, renova a minha mente para que eu possa gerar intimidade com o Senhor, restaura a minha mente, faça uma metanoia em mim, para que eu possa realmente ser como Simão Pedro, porque hoje, talvez, o meu comportamento é como o velho Pedro. Olha só aqui, ó. Voltando lá no 16, né, depois que Pedro declara que ele é o filho do Deus vivo, lá no 16, né, disse assim, ó, respondeu Simão Pedro e disse, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Olha só o que Jesus fala para ele. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão, Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligados no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele Cristo. Entende que quando a gente, mesmo sem a nossa transformação, porque aqui Pedro é o início, né? Mateus 16 é o início, eles ainda estavam sendo chamados. E ninguém sabia ao certo quem era Jesus. Por isso que quando ele pergunta, né, quando os discípulos vêm lá da cidade, lá Jesus pergunta quem estão dizendo que eu sou por aí, né? Aí eles dizem, um dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, outros que é apenas um profeta. Então, assim, ninguém sabia ao certo quem era, mas Pedro, ainda que não tivesse sofrido a metanoia, ele reconhecia que ele era o filho do Deus vivo. E eu quero fazer esse convite para vocês hoje, irmãos, porque eu vejo às vezes cada coisa, na verdade eu ouço ou leio, que eu até me apeno, não sei se eu me apeno com o Senhor ou se eu me apeno com a pessoa, do tamanho cegueira. Quando Jesus ensinou a orar, ele falou que venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, é a do Senhor, não é a nossa, a minha, a sua. Então a gente precisa entender que vai chegar o tempo. E eu falo isso porque algumas palavras, né, que às vezes falam para mim, fazendo referência ao Senhor, que eu percebo que a pessoa, a intimidade dela com Deus é muito pouca, é uma falta de respeito, uma rebeldia assim imensa, sabe? A partir de tudo, a gente precisa entender que que a gente precisa, antes de mais nada, ganhar o reino dos céus. Jesus conquistou, né, na cruz, mas nós também precisamos ganhar, também temos que fazer a nossa parte e não ficarmos como essa mãe de Tiago e João eloquentemente, né, ou seja, me dá, né, imagina a soberba, coloca os meus filhos ao seu lado. Gente, quando eu penso na salvação, eu falo, oh, meu Deus, se o Senhor me permitir, sabe, entrar no seu reino, assim, eu fico até às vezes com vontade de chorar, sabe, irmãos? Porque eu acho que é algo assim que se a gente for olhar para nós, assim, a gente não tem só a misericórdia mesmo do Senhor, só a misericórdia. Eu estava refletindo agora há pouco sobre João Batista. Olha só que interessante, né? João Batista, quando Maria chegou, né? Quando o anjo manda Maria ir lá para a casa de Isabel, e Maria, ele tinha, né, Maria só tinha apenas recebido Jesus nela, né? Apenas ela tinha recebido quando o anjo deu a instrução que ela tinha que. E Isabel, sua prima, ela já
acho que estava grávida já de 6 meses, se eu não me engano, e Maria, de se aproximar dela, o bebê, João Batista, no ventre, se estremeceu, reconhecendo que havia a presença de Jesus ali. E Maria apenas havia recebido, concebido Jesus, né, no ventre dela. Vocês entendem que não importa que Jesus ainda não estava fazendo a obra, mas que só a presença dele é forte o suficiente, independente se ele está fazendo, se ele está obrando na nossa vida hoje, mas só a presença dele já deveria ser suficiente para a gente ser sensível a ele, independente do que ele vai fazer, porque todo mundo sabe a história, né? Que Jesus só começou o ministério dele aos 30 anos. Será que Jesus só começou mesmo aos 30 anos? Eu acredito, sendo sincero com vocês, que quando ele estava com 30 anos é que se foi revelado. E trazendo assim para uma analogia para os irmãos entenderem o que eu estou tentando falar, é assim, ó, para uns, né, foi revelado Jesus no ventre, como João Batista, para outros na infância, para outros na adolescência, para outros na fase adulta, para outros na velhice. A Bíblia fala 30 anos, mas para mim pode ter sido aos 7, para vocês aos 27, para outros aos 47, entende? Então, assim, a gente precisa ser como João Batista, como Pedro, sabe? João Batista reconheceu a presença ali, ó, e ele estremeceu todo. Independente se o Senhor estava obrando na vida dele ou não, a gente precisa ter essa sensibilidade, essa intimidade por amor. Simão Pedro, Jesus trocou o nome dele depois que ele reconheceu Jesus como filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Você não vai mais se chamar Simão Pedro, não. Agora você se chama Pedro, aquele em quem eu vou edificar a minha igreja, aquele a quem eu estou dando hoje as chaves do reino dos céus, para te dizer assim: o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Tem gente que chega hoje e já fala: desligo esse adultério aí do meu marido. Ei, reconheça primeiro Cristo como filho do Deus vivo. Reconheça primeiro o seu lugar de insignificância. Não queira chegar sentando na janelinha como a mãe de Tiago e João, que me coloca aqui, ó Senhor, ao seu lado, porque aqui é que eu tenho que estar, da sua direita ou da sua esquerda. Eu deixo o Senhor escolher ainda. Não, irmãos. Vamos primeiro gerar intimidade, vamos ser como João Batista, vamos estremecer desde o ventre pela presença dele, ainda que ele não tenha se revelado através de obras em nossas vidas. Esse vídeo foi só realmente para trazer essa reflexão e convidar os irmãos no dia de hoje a pedir uma renovação de mente, uma renovação de espírito, para viver uma metanoia, sabe? Assim, fala assim: Senhor, Senhor, deixa-me conhecer teu coração. Começa essa restauração na minha mente, começa essa restauração nos meus pensamentos, no meu jeito, Senhor, de viver, de agir, no meu jeito de ver o Senhor, de ver o que o Senhor quer, de viver mais dentro da tua palavra, dos teus desígnios, teus mandamentos, teus princípios. Muda em mim aquilo que não agrada a ti. Irmãos, é tão bom que acaba a escravidão. Eu vejo pessoas escravizadas na oração, eu vejo pessoas escravizadas no jejum. E Deus está dizendo: eu quero obediência, eu não quero, não estou te pedindo sacrifício, eu estou te pedindo obediência. A palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. O que o Senhor está dizendo? Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, os filhos, o casamento, em nome de Jesus.